Earth escrito em letras psicodélicas. Eu falei que esse nome era uma merda, eu disse. Podemos agora pensar em algo que não pareça com... Olhe, interrompeu o manager. Aqui estão as 20 libras por virem até aqui. Agora deem-o fora, está bem? Ah, e o vagabundo aí está certo. Vocês deveriam mudar de nome. Apesar de que não sei quem, em sã consciência, iria querer ouvir essa merda. Querida mamãe, escrevi, algumas semanas depois. Estamos indo fazer um show no Star Club, em Hamburgo. Foi lá que os Beatles tocaram. Estou escrevendo do ferry para Dunkirk. Espero que goste da foto das montanhas brancas, do outro lado. É o que estou vendo bem agora. Grande notícia. Vamos mudar nosso nome para Black Sabbath quando voltarmos para a Inglaterra. Talvez consigamos fazer sucesso agora. Beijos para todos. John. PS. Vou ligar para Jim de Hamburgo. PS2. Quando vocês vão comprar um telefone? Diga a papai que já estamos nos anos 70. Era 9 de agosto de 1969, o dia dos assassinatos de Charles Manson em Los Angeles. Mas nós não estávamos olhando as notícias. Naqueles dias era quase impossível conseguir um jornal inglês na Europa, e mesmo se encontrássemos, seria de 3 ou 4 semanas antes. Além disso, estávamos muito focados em nosso próximo show para prestar atenção ao que se passava do outro lado do mundo. Já tínhamos feito shows antes no Star Club, que ficava no Reeperbahn, em Hamburgo, onde as prostitutas ficavam paradas do lado de fora com suas roupas minúsculas. Então sabíamos mais ou menos o que esperar. Dessa vez, no entanto, tínhamos uma residência, o que significava que eles iam pagar um salário e nos colocar no quarto fudido acima do palco, que tinha sido destruído por focos de incêndio mais de uma vez. E, em troca, tínhamos de fazer uns 7 shows por dia entre as apresentações das bandas visitantes. Foi muito divertido, mas também bastante cansativo. Todo dia começávamos ao meio-dia e terminávamos às 2 da manhã. A gente tomava qualquer droga, pastilha, cerveja, maconha, qualquer coisa que encontrávamos, só para ficar acordado. Alguém uma vez contou quantos shows fizemos no Star Club e foram mais do que os Beatles. Lembre-se de que 1969 era 7 anos depois do auge dos Beatles e o lugar tinha decaído bastante. Na verdade, fomos a última banda britânica a fazer essa residência ali. O lugar fechou as portas de vez no final daquele ano e pegou fogo. Mesmo assim, era o melhor treinamento que se podia pedir. Tocar no Star Club. Um show não é como um ensaio. Você precisa chegar ao fim. Mesmo se estiver chapado, o que estávamos a maior parte do tempo. Não que eu precisasse de algum treinamento para ser quem sou no palco. Sou louco por natureza. E loucos não precisam de treino. Eles simplesmente são assim. Mas o Star Club nos ajudou a polir todas as novas músicas que tínhamos escrito, como The Wizard, N.I.B., nome que tiramos da barba de Bill, que se parecia com a ponta de uma caneta, Nib of a Pen, War Pigs, Rat Salad e Ferris Were Butts. Até o dia de hoje não tenho ideia no que diz essa música, apesar de que muita gente diz que eu escrevi a letra. O Star Club também me ajudou a perder o medo do palco. Depois que eu me soltei um pouco, comecei a fazer coisas cada vez mais loucas para me surpreender. E os caras me encorajavam. Quando dava para ver que a plateia estava de saco cheio, Tony gritava para mim: "Faz alguma merda, Ozzy!" Essa era a deixa para eu fazer algo realmente louco, para chamar a atenção de todos. Uma vez, encontrei uma lata de tinta roxa no backstage, e quando Tony me deu a dica, eu enfiei o nariz na lata. O que estaria bem se a porra da tinta não fosse indelével. Não consegui tirar aquela merda por semanas. As pessoas vinham falar comigo: "Que merda você tem, cara?" Ou elas simplesmente não vinham falar comigo porque achavam que eu era louco. Todos passamos por momentos estranhos no Star Club. Uma noite, Tony estava tão louco por ter fumado que decidiu tocar flauta, mas perdeu o sentido de distância, então colocou a flauta no queixo em vez de colocar na boca. Então, durante toda a música, ele estava parado lá, assoprando no microfone, com a flauta longe da boca, e a plateia se perguntando: "Que porra é essa?" Impagável, cara. O truque para se divertir no Star Club era encontrar alguma garota alemã e ficar no apartamento dela. Assim não era preciso compartilhar a cama com um dos seus amigos peidadores e coçadores de saco. Não nos importava como era a garota.
mesmo porque nós não éramos grande coisa também. E se elas nos pagassem cervejas e dessem cigarros, isso era considerado um bônus. E se não quisessem comprar cerveja e cigarros, a gente fazia o máximo para roubá-las. Na verdade, mais de uma vez a gente usou Tony como isca, porque ele era o cara com quem todas as garotas queriam transar. Ele subia para nosso quarto e começava a agarrar alguma grupe numa das camas e eu me arrastava pelo chão, estilo soldado, até onde ela tinha deixado a bolsa e tirava qualquer dinheiro que houvesse ali. Não tenho orgulho disso, mas era preciso comer. Costumávamos dar apelidos a essas garotas que, olhando agora, eram bastante cruéis. Mais do que cruéis em alguns casos. Por exemplo, eu transei com uma garota que todo mundo chamava de a bruxa, porque ela tinha um nariz maior do que o do Geezer. Não duramos muito, a bruxa e eu. Na manhã seguinte, na casa dela, a garota se levantou, preparou o café e disse: "Vou trabalhar agora. Você pode ficar aqui, mas não toque em nada, está bem?" Claro, isso seria a pior coisa para falar para mim. Então, um segundo depois de ela sair pela porta, comecei a inspecionar seus armários, me perguntando o que ela não queria que eu encontrasse. E é claro, no fundo do guarda-roupa, encontrei um uniforme nazista perfeitamente passado. Deve ter sido do pai dela ou algo assim. De todas as formas, pensei: caralho, fui direto na jugular. Então vesti o uniforme. Encontrei o armário de bebidas e logo estava andando pela sala, gritando ordens para os móveis como um ridículo sotaque alemão, fumando cigarros e me embebedando. Adoro todas essas coisas militares. Depois de uma hora, mais ou menos, tirei o uniforme, coloquei de volta no guarda-roupa, perfeitamente arrumado, e fingi que nada havia acontecido. Mas quando a bruxa voltou, pouco antes do meio-dia, ela sacou que algo estava errado. Foi direto ao guarda-roupa, abriu as portas, olhou o uniforme e ficou louca. Em seguida, eu acabei na outra ponta de sua vassoura, voando pela porta. Quando voltamos para a Inglaterra, tivemos uma reunião na casa de Jim Simpson para contar sobre a mudança do nome da banda para Black Sabbath. Ele não ficou muito feliz, mas para ser honesto, acho que estava distraído com meu nariz roxo. Não disse nada, mas dava para ver o que estava pensando, porque ficava olhando para mim de um jeito preocupado. Deve ter pensado que eu tinha pegado uma doença rara na Alemanha ou algo assim. Acho que Alvin Lee, do 10 Years After, estava naquela reunião também, e ele ficou ainda menos feliz com o nome Black Sabbath do que Jim. "Não acho que vocês conseguiram algo com esse nome, caras", ele nos falou. A ordem exata do que aconteceu depois disso está meio confusa, para ser honesto. Tudo o que sei é que Jim tinha feito um acordo com um cara chamado Tony Hall, que era o dono de uma empresa de produção. Ele concordou em nos ajudar a fazer um disco, desde que faturasse alguns se fizéssemos sucesso, ou algo assim. Não sou bom em negócios. Sou o último a saber quando a questão é contrato, dinheiro, essas coisas. De todas as formas, Tony Hall disse que achava que éramos uma ótima banda de blues, mas que precisávamos de um single de estreia, apesar de bandas como a nossa raramente terem singles naqueles dias. Ele nos tocou uma música chamada Evil Woman, de um grupo americano chamado Crow, e perguntou se queríamos fazer um cover. Ele percebeu que não tínhamos gostado muito da ideia, então sugeriu que poderíamos fazer guitarras mais pesadas. Ainda não queríamos fazer. Mas Tony se ofereceu para pagar por algum tempo no Trident Studios, na Soho. Então pensamos, foda-se, por que não? Foi um pouco embaraçoso no final. Não tínhamos ideia do que estávamos fazendo, então só armamos nosso equipamento, apertamos o botão de REC e tocamos nosso show ao vivo. A coisa mais vagamente profissional foi o fato de um dos roadies ter escrito Black Sabbath, com fita preta na parte da frente do Bubble de Bill. Gus Dudgeon foi quem nos produziu. Ficamos admirados com ele porque tinha trabalhado com Eric Clapton, Moody Blues e Rolling Stones. Olhando agora, Gus era bom demais para nós, apesar de também ficar mandando bastante na gente e não estarmos acostumados com isso. Mesmo assim, não dava para argumentar com os resultados. O cara era um gênio. Depois de trabalhar em Evil Woman, ele produziu alguns dos maiores sucessos de Elton John nos anos 70 e 80. Foi muito triste quando ele e sua esposa Sheila morreram num acidente de carro em 2002. Gus deu uma enorme contribuição para a música britânica, apesar de não ser muito conhecido. E mesmo não tendo apreciado completamente o trabalho dele na época, tivemos muita sorte por ele ter nos ajudado no começo de nossa carreira.
Tocamos em alguns clubes enquanto estávamos em Londres. Num desses shows, o DJ colocou um disco antes de tocarmos, e fiquei louco ao ouvir. Algo na voz do vocalista parecia familiar. Aí entendi. Era Robert Plant. Então, fui até o DJ e disse: É o disco do New Yardbirds que você está tocando? Não, é uma banda nova chamada Led Zeppelin. É mesmo? É, cara, eu juro. Fizemos nosso show, mas não conseguia tirar aquele disco da cabeça. Então depois fui até o DJ e perguntei: Tem certeza de que não é o New Yardbirds? Eu conheço esse vocalista e ele não está numa banda chamada Led Zeppelin. Dizem quem são os membros da banda na capa do disco? Ele leu os nomes: Jimmy Page, John Bonham, John Paul Jones e Robert Plant. Não podia acreditar. O New Yardbirds tinha mudado o nome para Led Zeppelin e tinham feito o melhor disco que eu tinha ouvido nos últimos anos. Na van voltando para casa, lembro de ter dito para Tony: Você ouviu como o disco do Led Zeppelin é pesado? Sem nem pensar, ele respondeu: Vamos ser mais. No final de 1969, estávamos desesperados por algo que pudesse ser um salto de qualidade. Mas ainda estávamos no mesmo esquema de clubes de terceira, noite após noite. O último show do ano foi em 24 de dezembro em Cumberland. Ainda fazíamos vários shows ali, no Winton Market Hall. Acontece que havia um hospital psiquiátrico feminino bem ao lado do lugar, e todo ano os médicos deixavam as pacientes saírem para ir a uma festa de Natal. Não sabíamos nada sobre isso, mas mesmo se soubéssemos, nunca iríamos imaginar que aquelas doidas iam escolher vir até o show do Black Sabbath. Mas elas fizeram isso mesmo. Então estávamos no meio do When I Be, quando todas aquelas garotas doidas começaram a entrar no bar. E no final da música havia começado um verdadeiro caos. Era incrível de se ver. Essas garotas estavam indo para cima dos caras, e as namoradas deles estavam empurrando as loucas. Foi um pandemônio. Quando a polícia apareceu, havia um monte de mulheres caídas no chão com os olhos roxos, narizes sangrando e lábios cortados. E elas, de repente, começaram a cantar Give Peace a Chance. Enquanto isso, a gente estava parado no palco, os amplificadores ligados. Eu olhei para Tony, ele olhou para mim. Isso é uma completa loucura, falei. Ele só deu de ombros, aumentou o volume do amplificador e começou a tocar We Wish You a Merry Christmas. Em janeiro de 1970, finalmente aconteceu. Conseguimos um contrato para gravar. Durante alguns meses, Jim Simpson tinha tentado nos vender convidando todos os caras fodões de Londres para assistir os nossos shows, mas nenhum se interessou. Então, uma noite, um cara da Philips veio até Birmingham para nos ver tocar no Henry's Blues House e decidiu apostar na gente. O nome Black Sabbath fez muita diferença, acho. Na época, havia um escritor de ocultismo chamado Dennis Whitley, cujos livros estavam no topo das listas de mais vendidos. Os filmes da Hammer Horror estavam dando muito lucro no cinema e os crimes da família Manson estavam sempre na TV, de modo que tudo com um lado escuro vendia. Não entendam errado, tenho certeza de que podíamos ter convencido só pela música. Mas às vezes, quando a questão é conseguir um contrato, todas essas coisinhas precisam se unir. Você precisa ter um pouco de sorte, basicamente. Outra coisa que ajudou foi o fato de que Philips estava montando um novo selo underground chamado Vertigo, justo quando estávamos procurando um contrato. Encaixávamos perfeitamente. Mas a coisa mais engraçada era que a Vertigo não estava nem funcionando quando saiu nosso primeiro single, Evil Woman. Então ele saiu originalmente por outro selo da Philips, Fontana, antes de ser relançado pela Vertigo algumas semanas depois. Não que isso fizesse alguma diferença. A música vendeu pouco nas duas vezes, mas não nos importamos, porque a BBC tocou na Rádio 1. Uma vez, às 6 da manhã. Eu estava tão nervoso que acordei às 5 e bebi umas 8 xícaras de chá. Eles não vão tocar, eu fiquei repetindo, eles não vão tocar. Mas aí... Bam, bam, dão, dão, blam, dão, 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 du. É impossível descrever o que se sente ao se ouvir na Rádio 1 pela primeira vez. Foi algo mágico, louco. Eu corria pela casa gritando: Estou no rádio! Estou na porra do rádio! Até que minha mãe desceu de pijama e me mandou calar a boca. Evil Woman, eu cantei pra ela, o mais alto possível.
Don't you play your games with me? E aí eu saí na rua, cantando o mais alto possível pela Lodge Road. Mas se tocar na Rádio 1 era bom, não era nada comparado ao adiantamento que recebemos da Philips. 105 libras cada um. Eu nunca tinha recebido uma nota de 10 libras na minha vida. Menos ainda 100. Demoraria um ano afinando buzinas de carro na fábrica Lucas para ganhar essa grana. E imaginei que era o cara mais fodão do mundo naquela semana. A primeira coisa que comprei foi um frasco de loção pós-barba Brut, para tentar cheirar melhor. Aí comprei um par de sapatos, porque tinha destruído os velhos na Dinamarca. O resto eu dei para minha mãe pagar as contas. Mas aí ficava pedindo dinheiro para ela, para poder ir ao pub celebrar. Aí tudo voltou ao normal. Até onde me lembro, não tínhamos nenhuma demo para mostrar e não havia nenhuma conversa sobre gravar um álbum. Jim nos contou um dia que íamos fazer uma semana de shows em Zurique, e no caminho íamos parar no estúdio Raging Sound, na Soho, e gravar algumas faixas com um produtor chamado Roger Brain e seu engenheiro Tom Ellon. E foi o que fizemos. Como antes, só montamos nosso equipamento e tocamos o que parecia ser um show ao vivo sem plateia. Depois de terminarmos, passamos umas 2 horas regravando a guitarra e os vocais, e foi isso. Terminado. Estávamos no pub a tempo de beber alguma antes de fechar. Não deve ter demorado mais do que 12 horas no total. É assim que os discos deveriam ser feitos, na minha opinião. Não me importa se você está fazendo o próximo Bridge Over Troubled Water. Demorar 5, 10 ou 15 anos para fazer um disco, como Guns N' Roses, é algo simplesmente ridículo. Fim da história. Durante esse tempo, sua carreira morreu, ressuscitou e morreu de novo. No nosso caso, entendam, não podíamos nos dar ao luxo de demorar. Não era uma opção. Então chegamos e gravamos. E no dia seguinte partimos para Zurique, na nossa van para ser residentes num lugar chamado Hirsching Club. Não ouvimos a mixagem final de Roger e Tom quando deixamos a Soho. Muito menos vimos a capa do disco. Era assim que a indústria musical funcionava naqueles tempos. Como banda, você tinha menos voz do que o cara que limpava a privada da suíte do executivo da gravadora. Lembro que demorou muito para chegarmos à Suíça, ali na parte de trás da van. Para passar o tempo, fumávamos maconha. Toneladas. Quando finalmente chegamos a Zurique, tínhamos tanta fome que encontramos um desses elegantes cafés suíços e criamos um concurso para ver quem comia mais banana split no menor tempo possível. Eu consegui comer 25 antes de o dono nos expulsar. Toda a minha cara estava coberta de creme no final. Eu ainda conseguiria comer mais umas 2. Ainda tivemos de ir no Hirsching Club, que era ainda mais caído do que o Star Club. Eles tinham um palco minúsculo a poucos metros do balcão. Era escuro e havia prostitutas por ali o tempo todo. Nós 4 tínhamos de dividir um quarto porcaria no andar de cima. Então conseguir uma garota que morasse sozinha era muito importante. Uma noite, 2 garotas usando meias arrastão nos convidaram, Gizer e eu, para ir ao apartamento delas. Elas estavam claramente afim, e eu topava qualquer coisa que significasse uma noite sem compartilhar a cama com Bill, que ficava o tempo todo reclamando do meu pé fedido. Assim, quando elas ainda falaram que tinham maconha, eu disse, foda-se, vamos nessa. Mas Gizer não estava tão seguro. Elas são putas, Ozzy. Ele ficava falando. Você vai pegar algo nojento. Vamos encontrar outras garotas. Não vou trepar com nenhuma delas, eu disse. Só quero sair dessa merda de lugar. Acredito depois de ver, disse Gizer. A de cabelo escuro até que não é feia. Depois de umas cervejas e uns cigarros da erva mágica, vai querer trepar comigo. Olha, falei. Se ela for pra cima de você, chuta a bunda dela e a gente vai embora, certo? Promete? Se ela for pra cima do seu pinto, Gizer, eu a jogo de lado e a gente vai embora. Está bem. Então fomos para a casa delas. Era muito mal iluminada, e Gizer estava de um lado do quarto com a garota de cabelo escuro, e eu estava do outro lado com a feia. Estávamos fumando maconha e ouvindo o disco do Blind Fate, o supergrupo formado por Eric Clapton, Ginger Baker, Stevie Winwood e Rick Grick. Por um tempo, tudo parecia sereno. A música estava tocando e todo mundo estava dando uns beijos e curtindo.
Aí, de repente, ouvi essa voz grossa com sotaque de Birmingham saindo da névoa da fumaça da maconha. Ei, Ozzy, disse Geezer. Hora de fazer sua bota funcionar. Eu olhei e a puta estava montada sobre ele, que estava com os olhos fechados de uma expressão contrariada. Eu olhei e a puta estava montada sobre ele, que estava com os olhos fechados e uma expressão contrariada. Eu honestamente achei a coisa mais engraçada que já tinha visto na vida. Nem sei se eles treparam no final, só me lembro de rir tanto que cheguei a chorar. Jim Simpson queria que fôssemos para a casa dele quando voltamos da Suíça. Tenho algo que vocês precisam ver, ele disse com uma voz sinistra. Naquela tarde, a gente se encontrou na sala dele. Ficamos sentados, comendo as unhas, nos perguntando que porra ele ia dizer. O cara abriu sua mala e tirou uma cópia finalizada do disco Black Sabbath. Ficamos sem palavras. A capa era um moinho de água do século XV, muito assustador. Mais tarde fiquei sabendo que era Maple Durham Watermill, no rio Tamisa, em Oxfordshire, com todas essas folhas mortas e uma mulher muito estranha com cabelo comprido escuro, um vestido preto, parada no meio do quadro com um olhar assustador no rosto. Era incrível! Aí, quando se abria a capa, tudo estava preto e havia uma cruz invertida com um poema estranho escrito dentro. Não tivemos nada a ver com a arte. Então a cruz invertida, um símbolo do satanismo, soubemos mais tarde, não tinha nada a ver com a gente. Mas as histórias que contam de que não gostamos do disco são besteiras completas. Pelo que me lembro, ficamos maravilhados com a capa. Mas as histórias de que não gostamos do disco são besteiras completas. Pelo que me lembro, ficamos maravilhados com a capa. A gente ficou ali, olhando para aquilo e dizendo: puta merda, cara, isso é inacreditável. Aí Jim foi até a vitrola e colocou o disco. Eu quase comecei a chorar, era tão legal. Enquanto estávamos na Suíça, Roger e Tom tinham colocado esses efeitos sonoros de trovão e um sino em cima do riff de abertura de Black Sabbath, então parecia algo de filme. O efeito era fabuloso. Eu ainda tenho arrepios quando ouço. Na sexta-feira, 13 de fevereiro de 1970, Black Sabbath começou a ser vendido. Parecia que eu tinha nascido naquele dia, mas os merdas dos críticos o odiaram. Por isso, uma das poucas coisas boas de ser disléxico é que, quando digo que não leio críticas, eu realmente não leio críticas. Mas isso não impedia que os outros me dissessem o que a imprensa falava sobre nós. De todas as péssimas críticas de Black Sabbath, a pior foi provavelmente a escrita por Lester Bangs, na Rolling Stone. Ele tinha a minha idade, mas eu não o conhecia na época. Na verdade, nunca tinha ouvido falar nele antes. E depois que os outros me contaram o que ele tinha escrito, preferiria nunca ter ouvido. Lembro de Geezer lendo palavras como pretensioso, rígido e atrapalhado. A última linha dizia algo assim: eles são como Cream, mas pior. Algo que não entendi, porque eu achava o Cream uma das melhores bandas do mundo. Banks morreu 12 anos depois, quando tinha só 33. E eu ouvi gente dizendo que ele era um gênio das palavras, mas para nós ele era só outro estúpido pretensioso. E desde então, nunca nos demos bem com a Rolling Stone. Mas sabe o quê? Ser atacado pela Rolling Stone era meio legal, porque eles eram o establishment. Aquelas revistas de música eram feitas por universitários que se achavam inteligentes, e talvez, para ser justo, fossem mesmo. Enquanto isso, tínhamos sido chutados da escola aos 15 anos e trabalhado em fábricas ou matado animais para viver. Mas depois tínhamos conseguido fazer algo, apesar de todo o sistema estar contra a gente. Então, para que ficar bravo quando as pessoas inteligentes diziam que não éramos bons? O importante é que alguém achava que éramos bons, porque Black Sabbath foi direto para o número 8 na Grã-Bretanha e 23 nos Estados Unidos. E o tratamento da Rolling Stone nos preparou para o que viria. Não acho que tivemos boas críticas, nunca, e é por isso que nunca me preocupei com críticas. Se ouço alguém ficando bravo, só digo: veja, é o papel deles criticar. É por isso que são chamados de críticos. Lembrem-se, algumas pessoas ficam tão machucadas que não conseguem se controlar. Lembro uma vez em Glasgow, um crítico apareceu no nosso hotel e Tony foi até ele e disse: quero falar uma coisa com você, querido.
Eu não sabia, mas o cara tinha acabado de escrever uma matéria sobre Tony, descrevendo-o como o, abre aspas, Jason King com mãos de pedreiro, fecha aspas. Jason King era um personagem da TV, um detetive que tinha um bigode estúpido e um cabelo horrível, mas quando Tony o enfrentou, ele apenas riu, o que era algo muito estúpido para se fazer. Tony ficou parado ali e disse: Continue, filho, ria o quanto quiser, porque daqui a 30 segundos você não vai rir mais. Aí, Tony também começou a rir. O crítico não o levou a sério, então continuou a rir. E por uns 2 segundos eles ficaram ali parados, rindo muito. Aí Tony mandou um soco que o cara precisou ir para o hospital. Nunca li a crítica que ele fez sobre o show, mas me disseram que não foi muito elogiosa. Meu velho não ficou muito impressionado com o nosso primeiro álbum, tampouco. Sempre vou lembrar o dia em que o levei para casa e disse: Veja, pai, minha voz está em um disco. Eu ainda consigo vê-lo, pegando seus óculos de leitura e segurando a capa na frente da cara. Aí ele abriu a capa, fez e disse: Tem certeza de que não erraram, filho? O que você quer dizer? Essa cruz está de cabeça para baixo. É assim mesmo. Ah, bem, não fique aí parado. Coloque na vitrola, vamos ouvir um pouco. Aí eu fui até a vitrola, levantei a pesada tampa de madeira, coloquei o disco na vitrola, esperando que o alto-falante fajuto que eu tinha trocado pela PA funcionasse, e aumentei o volume. Com o primeiro barulho de trovão, meu pai se encolheu. Eu sorri nervoso. Aí, bom, 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 meu pai tossiu. Bom, bom, bom. Ele tossiu de novo. Bom, bom, bom. Filho, quando é que... Ba, da, da, da... Meu pobre pai ficou branco. Acho que ele estava esperando algo da linha Gnesiop Mother Brown. Mas eu deixei o disco tocar. Finalmente, depois de 6 minutos e 18 segundos de Tony e Geezer destruindo tudo nas cordas, Bill detonando tudo na bateria e eu uivando sobre um cara de preto que vinha me pegar saindo de um lago de fogo, meu pai esfregou os olhos, balançou a cabeça e olhou para o chão. Silêncio. O que você achou, pai? John, ele falou, você tem certeza de que não está bebendo só cerveja? Fiquei vermelho e disse algo tipo: está bem, pai, deixa pra lá. Que coisa, ele realmente não entendeu nada. Mas fiquei triste, sabe? Sempre senti como se tivesse deixado meu pai desapontado. Não por causa de nada que ele tivesse dito pra mim, mas porque eu sempre fui um fracasso na escola, porque não conseguia ler nem escrever direito, porque tinha ido para a prisão e porque tinha sido demitido de todos aqueles empregos em fábricas. Mas agora, finalmente, com Black Sabbath, eu estava fazendo algo em que era bom, que gostava, em que estava disposto a trabalhar duro. Acho que só queria que meu velho tivesse orgulho de mim. Mas não era culpa dele, era seu jeito, era sua geração. E acho que, lá no fundo, ele sentia orgulho de mim, do jeito dele. Posso honestamente dizer que nunca levei essa coisa de magia negra a sério, nem por um segundo. Só gostávamos de como isso era legal em termos visuais. Mesmo o meu velho acabou brincando com isso. Ele me fez essa incrível cruz de metal durante uma de suas paradas para o chá na fábrica. Quando eu apareci no ensaio com ela, todos os outros caras queriam uma. Assim, meu pai fez mais 3. Não acreditei quando descobri que as pessoas realmente praticavam o ocultismo. Esses loucos com maquiagem branca e túnicas negras apareciam depois de nossos shows e nos convidavam para missas negras no cemitério de Highgate. Eu dizia para eles: Olha, cara, os únicos espíritos do mal em que estou interessado se chamam whisky, vodka e gin. Uma vez, fomos convidados por um grupo de satanistas a tocar em Stonehenge. Falamos para eles se foderem. Aí disseram que tinham colocado uma maldição sobre nós. Que bando de estúpidos! A Grã-Bretanha até tinha um bruxo-chefe naqueles dias, chamado Alexanders. Nunca o conheci, nunca quis. Uma vez nós compramos uma tábua Ouija e fizemos uma pequena sessão. Ficamos nos assustando. Aquela noite, vai saber a que horas, Bill me ligou e gritou:
Ozzy, acho que minha mesa está mal assombrada. Comece a cobrar entrada, então. Falei e desliguei o